Fala aí, pessoal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como é uma possibilidade para a gente fazer a simulação de um gate driver. Esse daqui é aquele esquemático que eu passei para vocês do conversor CCCC Boost, que a gente vai utilizar ele como PFC. E ele tem esse circuito aqui, que é de gate driver, que utiliza aquele TC4427 da Microchip. E nele nós temos, além do próprio componente, que opera como uma chave, então esse control, quando nível lógico baixo, ele joga nível lógico baixo nesse Alt A, forçando o nível lógico baixo e drenando energia do gate do MOSFET. E quando a gente coloca nível lógico alto aqui no control, então o Alt A força nível lógico alto, carregando então o gate drive, o gate do MOSFET. E aí nós temos esse resistor aqui, temos também mais um resistor e um capacitor aqui em cima que podem ser estudados muito mais facilmente via simulação para a gente descobrir qual é o efeito deles nesse circuito. E a partir daí tecer então as formuletas para a gente poder fazer projeto. Bom, pegar uma alternativa, se você usa um Spice pago, é pegar o modelo desse TC4427, ele tem disponível no site da Microchip, mas normalmente isso não é necessário, porque normalmente nós vamos assumir que o MOSFET ou a circuitaria ao redor desse TC é algo bem mais simples. Então, uma alternativa é a gente trabalhar com o elemento chave do Spice, que ele implementa literalmente uma chave quase ideal. Ele tem alguns parâmetros de não idealidade ali. E o MOSFET a gente pode muito bem substituir por um simples capacitor, representando aí a dinâmica de gate source daquele MOSFET. Aí para você fazer essa simulação, a minha recomendação é que você crie então um projeto novo, todo vazio, separado daquele seu projeto da placa, para a gente começar a colocar nele os componentes. Então eu vou começar colocando o capacitor aqui, vou colocar também os resistores que nós temos aqui. Vamos pegar também a chave, o elemento switch, que aqui no PSpice, no KiCad, ele vai aparecer nessa parte aqui de simulação de Spice. E essa chave, a gente vai utilizar ela para representar o nosso TC4427. Então eu vou pegar duas chaves e vou utilizar dois componentes para forçar o comportamento do TC pelo seguinte motivo. O TC ele pode carregar o MOSFET ou descarregar o gate do MOSFET. Então eu preciso de duas chaves para forçar carregar e descarregar. Nós também vamos precisar de mais um capacitor aqui para representar o MOSFET e mais um resistor para representar aquele resistor que limita a corrente e o tempo de carga, de fechamento ou de abertura do MOSFET. E aí é super simples, você começa a fazer as devidas ligações aqui. A gente adiciona o nosso ground aqui embaixo. Nós podemos também adicionar um mais 12 volts aqui em cima, um nó de 12 volts. E aí, na verdade esse 12 volts eu coloquei errado, né? Esse 12 volts ele vem aqui na entrada desse resistor. E aí a gente liga, essa daqui seria a alimentação, representando a alimentação do nosso TC4427, se a gente voltar lá. Então nós temos um resistor de 100R e um capacitor de 1 microfarad. Então um resistor de 100R, um capacitor de 1 micro. Aqui na saída nós temos um resistor de 10 ohms. 10 ohms. Nós temos também aqui o nosso MOSFET aqui sendo representado por esse capacitor. E para descobrir o valor desse capacitor, nós precisamos ver qual MOSFET que a gente está utilizando. No caso é um IRF
é 740, então a gente tem que pegar o manual dele, que está aqui, é o manual do 740, e se a gente olhar aqui, nós veremos que o input capacitance é de 1.4 nanofarads em média. Você pode brincar um pouco com esse valor, colocar valores um pouco maiores, mas aqui para ilustrar o que está acontecendo eu vou colocar o valor que está especificado aqui no manual. Mesmo que às vezes o MOSFET que a gente pegue ele não tenha, seja um pouco diferente. Bom, o circuito está quase completo para a gente poder rodar a simulação. E esse elemento chave ele funciona da seguinte maneira. Essa daqui é uma chave controlada por tensão, o V aqui. Então, esse V ele é o elemento de controle dessa chave. Então, quando o V for maior do que esse threshold aqui, essa tensão que a gente pode alterar aqui, então essa chave vai estar fechada. Quando o V for menor do que esse threshold, então essa chave vai estar aberta. Aí você pode fazer a seguinte configuração. Para facilitar, eu vou colocar um GND aqui, assim, e eu vou criar um nó chamado de control, aqui em cima, e a gente coloca ele aqui. E aqui embaixo a gente pode fazer quase a mesma coisa. Então, a gente coloca ele dessa forma. E aqui a gente coloca um not control. Clica duas vezes. Aqui a propriedade desse coisa. Um não control para ficar representando aí que esse daqui seria o dual do de cima, né? E agora a gente precisa configurar essa fonte de tensão, essa fonte de tensão, essa fonte de tensão. Uma boa prática também é a gente colocar nomes nesses nós aqui em cima e aqui na saída. Então eu vou chamar esse nó aqui de entrada da chave da switch, que eu vou colocar o out da switch, já que eu coloquei em inglês, então eu vou colocar por consistência um in da switch. E aí fica fácil da hora que a gente for fazer a simulação, escolher os nós para a gente ver as tensões ou correntes que a gente tem interesse. Eu vou jogar isso aqui um pouco para a direita. E, bom, para a gente fazer a simulação agora, nós precisamos de uma fonte de tensão. Então eu vou pegar uma V-Pulse. Eu gosto muito dessa fonte, é uma fonte bem versátil. E eu vou criar aqui uma fonte de tensão contínua. Então ela fornece 12 volts e pula para 12 volts. E pronto. E agora a gente pode pegar o nosso GND e colocar aqui. Pode pegar o 12 volts e colocar aqui em cima. Bem simples, bem simpático, algo assim. E agora nós temos que conectar esses nós de control e não control. Para isso, eu vou pegar mais duas V-Pulse e vou colocar elas aqui. Esse control eu coloco aqui em cima, esse não control eu coloco aqui embaixo. E eu vou dizer que o meu gate driver ele vai estar sendo acionado, aqui, modelo de simulação. Então agora sim, nós estamos utilizando um STM32, então o valor vai ficar pulsando entre 0 e 3V3, Enter. E eu vou assumir que nós estamos trabalhando com 100 kHz, então nós temos um período de 10 microsegundos e eu vou supor um PWM simétrico aí, 50% de dead cycle, então 5 microsegundos é o nosso pulso. Eu não precisava nem ter criado essa fonte, agora eu posso simplesmente pegar essa daqui, Ctrl C, Ctrl V, joga ela aqui embaixo, e para gerar aqui o nosso valor dual, eu vou colocar 3V3 e ela pula para 0. Enter, ok, ok. Agora a gente tem que fuxiricar um pouco na nossa chave aqui. Se você der um double click nela, você abre o modelo de simulação de novo. Você vai ver que nós temos aqui à disposição o threshold voltage. Então eu vou colocar 1.65 volts. Quando a chave estiver fechada, ela vai ter uma resistência interna de 1 milhão, simulando aí uma boa chave. E aí os efeitos que a gente quiser limitar a corrente, coisa assim, a gente coloca tudo por fora.
mas esse valor aqui normalmente você vai encontrar nos manuais. A resistência quando aberto também, eu vou colocar 100 kΩ. Vou remover essa segunda chave, porque eu já quero pegar todos esses parâmetros prontos aqui da chave de cima, nem precisava ter colocado inicialmente essa chave, né? E agora, para que fique um pouco mais visualmente agradável, vou jogar esses componentes mais para a direita e boa. Se a gente tentar simular, vai ter um probleminha que é quando essa chave aqui ela vai estar aberta e essa chave vai estar fechando. O Spice aqui do KiCad ele não é muito inteligente. Esse capacitor ele é simplesmente um elemento capacitivo ideal. Então, se eu trocar aqui para Behavioral, não vou futricar nisso não. Então a gente vai fazer o seguinte: é importante que nós coloquemos um resistor para que a corrente tenha algum caminho para seguir quando estiver acontecendo o chaveamento. E aí esse resistor, se você estiver trabalhando com componentes originais que são comprados de boas empresas, no manual do capacitor você vai encontrar o valor desse resistor que fica em paralelo com ele, onde ele representa a descarga desse componente aqui. Se você estiver no Brasil e comprando em lojas nacionais, provavelmente o capacitor não vai ter modelo, então pode colocar um valor de 1 megon ou uns 100 kΩ, já é mais do que suficiente para a nossa simulação aqui. Então, vamos fazer o seguinte: a gente clica agora em simulador, vai abrir essa telinha de simulação. Eu vou colocar ela do lado direito, vou deixar meu esquemático do lado esquerdo para facilitar a visualização. Aí aqui a gente cria uma nova simulação nesse botão aqui, e eu quero uma análise de transitório. O tempo final eu gostaria de uns 100 microsegundos. Inicialmente ele já vai começar em 0 e eu gostaria de um passo de pelo menos 1 microsegundo para a gente ver o que vai acontecer. E aí sim eu posso apertar simular e ele já fez a simulação, é bem rapidinho. E a gente pode começar testando então as fontes que nós construímos. Vamos começar então com a fonte de 12 volts, para ver se ela realmente tem 12 volts contínuos, e a gente de fato tem 12 volts. A controle aparentemente tem um PWM, se eu olhar não control, ela deveria ser o dual, então se eu der um zoom aqui em cima, você vai ver que está verde e azul, azul e verde, então está certinho. Agora sim a gente pode dar uma fuxicada aqui e dar uma olhadinha, por exemplo, nessa tensão aqui, nesse IN-SW, que é uma tensão de interesse, pelo seguinte: quando o nosso gate driver começar a chavear, ele estiver operando o PWM, o que vai acontecer é que essas duas chaves aqui elas vão estar drenando energia desse capacitor de 1 microfarad para transferir essa energia lá para o capacitor de 1 nanofarad lá do nosso MOSFET. Quanto mais isso daqui chavear, ou seja, quanto maior a frequência, mais vezes esse circuito do TC4427 ele vai acabar drenando energia desse capacitor, o que vai aumentar a corrente média drenada ali e, portanto, a queda de tensão em cima desse resistor vai aumentar. Então, é uma boa prática a gente verificar se esse resistor de 100 ohms é um valor adequado ou não para esse circuito. E eu vou assumir ali que até 5% de queda de tensão nesses 12 volts, para mim, eu vou assumir como sendo ok. Ou seja, a gente pode derrubar aqui até uns 600 milivolts, mais ou menos, aqui em cima desse MOSFET, dessa tensão aqui, a gente pode acabar perdendo. Então eu vou plotar agora esse IN-SW. Então a gente clica aqui nesse volts e você vai ver que esse tempo de simulação foi insuficiente. Então a gente vem aqui nessa engrenagem e vamos aumentar o tempo de simulação para, por exemplo, uns 500 microsegundos. Talvez ele já chegue na convergência, né? Vamos dar uma olhadinha. E ele estava quase convergindo, a gente precisa de um pouco mais de tempo, então vamos colocar aqui uns 800 microsegundos, talvez já seja suficiente. E agora já dá para ver claramente que esse elemento chegou à convergência, né? Então, se a gente der um zoom aqui, você vai ver que o que está acontecendo é que o capacitor ele descarrega quando ele transmite energia e o resistor deixa
carregar ele de maneira bem devagar. E, bom, dos 12 volts, a tensão que nós vamos estar aqui em média, a tensão mínima, a gente está perdendo aí uns 200 milivolts, o que permitiria com que a gente, inclusive, aumentasse esse resistor aqui de 100 ohms. Mas antes da gente sair futricando nisso, vamos dar uma olhada no perfil da corrente que está passando por esse capacitor 1. Então, se a gente olhar aqui a corrente do capacitor 1, nós vamos ver que brotou um monte de coisa na tela, então a gente vai ter que dar uma filtrada nisso. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, você vai ver que esse capacitor 1 é a corrente que vai nele, que sai dele, é muito grande. Ela bate um pico aqui de 1.12 amperes, um valor bem elevado, só que por apenas 16 nanosegundos, né? Um valor muito baixo aqui, um valor talvez até de 1 microsegundo, alguma coisa assim, 100 nanosegundos, perdão. É um transitório muito rápido. Então, esse comportamento ele acabaria colocando uma exigência em cima dessa fonte de 12 volts, uma pressão em cima dessa fonte para que ela funcione bem, é gigantesca. Mas quando você faz uso desse circuito, desse filtro passa-baixas, o que acontece é que a corrente que a fonte vê é a corrente que passa por R1. E a corrente que passa por R1, ela é microscópica, a gente tem que até remover a corrente do capacitor para que a gente consiga enxergar alguma coisa aqui. E como você pode ver, vamos até fazer assim, ó. Isso, agora ficou bom. Esse valor aqui em regime permanente, ele fica oscilando entre, sei lá, 1.75 mA e quase 2 mA. Aí é um valor excelente. Tem um ripple muito pequeno aí, um valor muito constante, muito tranquilo para essa fonte fornecer, até porque muito provavelmente ao redor dessa fonte de 12 volts devem existir ali alguns capacitores eletrolíticos de baixa frequência, uns capacitores de cerâmica para fornecer corrente, mas mesmo nesse caso essa corrente é muito tranquila para a fonte estar fornecendo. Mas se a gente olhasse, por exemplo, a corrente que flui aqui por esse R2, que aí é a corrente que realmente vai estar passando nesse MOSFET, no gate do MOSFET, aí você vai ver que ela é positiva, ela é negativa e ela tem aquele mesmo comportamento. Não vou falar horrível, mas um comportamento bem atípico, que normalmente a gente não gosta de ver isso em eletrônica analógica, mas em eletrônica chaveada isso é relativamente comum. Então é um comportamento bastante impulsivo. Você vê que de repente a corrente fica muito grande, batendo ali quase no 1.2 amperes, e aí logo em seguida ela já é um valor muito baixo, já voltando quase que para zero. Mesma coisa aqui para o lado contrário, que é quando ele descarrega o gate do MOSFET. Vale comentar que esse pico de corrente aqui de 1.12 amperes, ele tem a ver com o tamanho dessa capacitância aqui. E principalmente ele tem a ver com esse resistor aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você pegar o manual do TC4427, você vai ver que ele é um componente cujo eu posso pegar aqui o manual. Se eu não me engano, a corrente máxima dele está aqui na pasta de drivers, é de 1,5 ampere. Deixa eu jogar ele lá no nosso monitor. Ele consegue fornecer até 1,5 ampere, aqui High Peak Output Current. Então é bem interessante que nós tentemos manter essa corrente em cima desse resistor R2 menor do que 1,5 amperes. O que significa que se eu diminuísse esse resistor aqui, colocasse, por exemplo, 1 ohms nele e rodasse novamente essa simulação, você vai ver que a corrente agora está batendo aí os 12 amperes. Então não adianta, não tem um efeito prático positivo eu diminuir essa corrente para forçar um comportamento mais rápido do meu MOSFET, porque o driver ele simplesmente não vai responder da maneira que eu quero. Então isso daqui é irreal. O driver ele simplesmente vai limitar esse pico de corrente aqui em 1,5 amperes. Então é bem interessante a gente colocar um resistor aqui que vá fazer esse trabalho para a gente, que ele esteja ornando com o valor ali do nosso MOSFET.
do nosso gate driver. Se não, a gente vai estar fazendo a simulação de algo irreal que nós não vamos conseguir reproduzir na prática. E agora você pode ver que com o resistor de 8R2 eu já estaria muito próximo aí do valor máximo que eu conseguiria extrair desse TC4427. Claro que o ideal seria futricar lá no manual do gate driver para procurar realmente qual é o valor dessa resistência quando a chave está fechada, quando a chave está aberta, esse tipo de coisa, para aumentar a fidelidade aqui da nossa simulação. Mas supondo que esse 8R2 fosse suficiente, agora vem a dúvida de o quanto eu poderia mexer nesse circuito aqui de filtro para limitar essa corrente. Se você olhar até a tensão na saída é muito simpática aqui, você vai ver que é uma onda quadrada muito decente. Mas vamos focar nossos esforços aqui então para esse circuito aqui de entrada. Como a gente está com um ripple de tensão muito pequeno, quase nulo aqui, às custas desse capacitor de 1 microfarad, o principal efeito aqui é que a gente está tendo uma queda de 0,2 volts, que a gente já sabe que é muito aceitável. Nós poderíamos chegar até uma queda que eu estipulei aqui inicialmente de até uns 5%, representando algo em torno de 0,6 volts, de modo que eu poderia, por exemplo, aumentar esse resistor de 100 ohms para uns 220 ohms, uns 330 ohms e refazer a simulação para a gente ver essa tensão ficar realmente um pouco mais baixa. O tempo de transitório dele também aumenta, porque a gente aumenta a constante de tempo desse filtro, mas em contrapartida, se nós olharmos agora a forma de onda da corrente em cima ali é muito pequena, ela é quase constante, a gente praticamente não tem mais ripple de corrente, ele vai estar aqui na casa dos microamperes e isso para a fonte é praticamente constante. Então a ferramenta de simulação do SPICE para esse tipo de análise de eletrônica de potência ela é muito válida, muito útil. Faz muito sentido a gente utilizar esse tipo de ferramenta e não necessariamente você precisa ficar se sugando aí procurando modelo de MOSFET, P-SPICE, essas coisas ali que vai adicionar uma complexidade muito grande na sua simulação e às vezes vai agregar pouco resultado, vai melhorar muito pouco esse resultado aqui. Então vale muito a pena fazer uso dessas chaves aqui e essas fontes de alimentação V-Pulse aqui, tensões pulsadas, para você fazer o trabalho aqui de simulação e análise do circuito para ver se você acertou as contas. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, ajude vocês aí a fazer o trabalho de casa, beleza? Então, até mais, até a próxima, tudo de bom.